Eu vou voltar inicialmente, quero dar boa noite a todos vocês. Ainda tem mais gente entrando, eu também quero que os números estão subindo. Já dar as boas-vindas para esse retorno das atividades para os alunos da Unassal Caruaru, Unassal João Pessoa, Campina Grande, Unidade das Graças, também de outras unidades do Brasil afora, e unidades que estão participando do evento. Todos abraçados e abraçadas, tá? E nesse mesmo momento, pessoal, eu quero dizer que o Encontro Regional de Biomedicina, qualidade, tanto da área da biomedicina diretamente, como também de áreas afins, com outros profissionais que vão também nos agraciar. Agora, na nossa abertura, contamos com a ilustre presença do professor Rainer Nascimento, tá? Que eu apresento ele mais uma vez como... Ele é biomédico, mestre em biologia celular e molecular pela Universidade Federal de Pernambuco. Também é docente e coordenador de biomedicina da Unassal, tutor da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vinculada à Organização Mundial de Saúde, para o enfrentamento da Covid-19 na Paraíba. A palavra do Gradeiro é a oportunidade e a disponibilidade para conosco. Boa noite a todos. Boa noite novamente ao professor Alvani. E eu que, na verdade, agradeço o convite, né, quando o convite me foi feito já há algum tempo atrás, né, professor? Com certeza eu fiquei muito honrado de participar da abertura desse evento com todos vocês, até porque aqui em João Pessoa a gente ouve a fama aí do curso de Biomedicina de Caruaru, certo? Então quero parabenizar desde já a todos vocês, porque a fama que nós conhecemos aí de Caruaru é de um curso bastante dinâmico, né, com professores ativos, com uma coordenação bem ativa e também, consequentemente, alunos bem ativos, alunos bem engajados, que participam de projetos, que estão sempre ali trazendo essa dinâmica para o curso. Então, parabenizo a todos vocês por esse motivo e parabenizo também por este evento, né, que com certeza eu sei que vai agregar bastante para todo mundo nesses próximos dias, certo? Bom, como o professor Alvani bem me apresentou, né, eu sou colega, né, de todos vocês e colega dele também como biomédico e colega dele pela segunda vez em relação a nós termos a mesma função dentro do grupo Série Educacional. Ambos nós somos coordenadores, temos esse privilégio, né, de coordenar o curso de biomedicina. E, recentemente, também surgiu esse desafio, né, na minha carreira, que foi aceitar o convite da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde, para atuar como consultor no enfrentamento do coronavírus aqui na Paraíba. E nesse trabalho de consultoria, na verdade, acabei que fiquei bem envolvido também com a parte do diagnóstico da Covid-19, que é feita aqui, no caso, no estado, pelo Laboratório Central de Saúde Pública, né, o famoso LACEN, e todo o estado, né, toda entidade da federativa, ele possui um laboratório central, e justamente é a referência de saúde pública e faz esse monitoramento de agravos de saúde pública no estado da qual ele é sediado. Então, tem o LACEN Pernambuco, o LACEN Rio Grande do Norte, o LACEN Paraíba, e assim consecutivamente. E, claro, né, embora os outros agravos de saúde eles continuam, né, eles não sumiram de uma hora para outra, a gente sabe que o foco nos últimos meses está muito forte em relação ao Covid-19. Então, a minha participação aqui, justamente sob o convite do professor Alvani, foi tratar um pouco sobre essa temática, né? Não só a respeito da Covid-19 em si, mas principalmente sobre o futuro, né, da nossa profissão, da nossa área, nesse mundo pós-pandemia. E é aqui para isso que eu estou aqui, para bater esse papo com vocês. E aí, só para também receber esse feedback de você, professor Alvani, está tudo ok aí na transmissão? Eu acho que agora sim, né? Pronto. Assim, então, eu vou prosseguir. Joia. Então, gente, quando a gente fala no mundo pós-pandemia, eu fico me lembrando de uma ilustração que eu vi numa rede social nesses últimos dias e que eu achei muito interessante. É um meme, né? É uma ilustração bem engraçada, mas que retratava realmente uma realidade. E é com essa ideia, né, que eu peguei dessa ilustração, que eu quero abrir o nosso bate-papo de hoje.
certo? E qual é a ideia dessa ilustração que eu vi? Né? Falava o seguinte: imagine só se tudo isso que nós estamos enfrentando hoje, né, em 2020, nós fôssemos enfrentar deixa eu me ver, na ilustração falava 15 anos atrás, mas eu vou até colocar um pouquinho menos, vou colocar, imagine só, 10 anos atrás. Vamos voltar para 2010, né? Embora em 2009 nós tivemos uma pandemia que foi causada também por um vírus semelhante, mas o impacto com certeza foi bem menor do que esse que estamos sentindo agora, né? E aí esse meme justamente questionava isso, né? Imagine se essa pandemia de agora tivesse ocorrido há 10 anos, 15 anos, enfim, 20 anos atrás. Como é que seria a condução dessa pandemia? Vocês pararam para pensar? Como é que seria, por exemplo, para nós conseguirmos fazer o que estamos fazendo hoje, que é fazer esse evento, né? Esse encontro regional de biomedicina, se há 10 anos atrás nós não tínhamos exatamente a mesma tecnologia, ou poderia ser até que houvesse a tecnologia, mas com certeza ela era muito menos disponível do que é hoje para a gente, né? Então, eu não sei, a maioria daqui que nos assistem, mas eu, por exemplo, há 10 anos atrás, eu não tinha o celular com os recursos que eu tenho hoje, né? Eu não tinha um computador com os recursos que eu tenho hoje, algumas facilidades que nós temos hoje, né? Então, eu já quero começar o nosso bate-papo partindo dessa reflexão, né? Que nós estamos enfrentando, né, toda essa repercussão causada pela pandemia, mas, com certeza, hoje nós podemos dizer que nós conseguimos enfrentar isso com certas facilidades. Então, hoje é possível nós trabalharmos remotamente, não é verdade? É possível trabalharmos com aquela ideia do home office. É possível também estudarmos através de home office. Aí talvez alguém que esteja me escutando agora pode pensar: mas eu ainda não consegui me adaptar 100%, eu ainda tenho uma certa dificuldade, mas eu prefiro realmente aquela ideia mesmo do presencial, de ver o cara a cara, né? De estar ali naquele ambiente, certo? Né? Cada um vai ter a sua maneira de se adaptar para as novas situações. A gente entende completamente, né? Até porque ninguém nos avisou antes, né? E que nós passaríamos por essa situação agora em 2020. Imagina se a gente tivesse como ser avisado antes. Seria uma maravilha, né? A gente seria, pelo menos, teria o cuidado de repente, se organizar e de se preparar melhor, né? Mas nós não fomos avisados. Nós caímos, né? Nós fomos jogados para dentro dessa situação. Então, é natural que algumas pessoas ainda não tenham conseguido se adaptar para essa nova realidade, né? Embora já tenhamos aí 4, 5 meses, já entrando quase que um semestre inteiro, né? Mas é natural a gente ter essa variação, né? Tanto de percepção quanto de adaptação. Mas, mesmo assim, uma coisa todos nós precisamos concordar. Eu volto para a ilustração que eu iniciei. Com certeza, nós hoje temos possibilidade, ferramentas e estratégias de conseguir lidar muito melhor com a pandemia do que se nós estivéssemos enfrentando ela há 10, 15 anos atrás, certo? E eu falo isso no sentido mesmo da nossa rotina do dia a dia, né? Os nossos afazeres, nossos trabalhos, nossos estudos, né? Que a gente teve que passar por essa fase de adaptação. Mas aí a minha conversa com vocês nessa noite vai ser muito mais com foco no pós-pandemia, né? O cenário pós-pandemia, principalmente em relação à nossa profissão, né? E aí eu quero já deixar essa pergunta retórica para vocês, né? Vocês acham que o cenário pós-pandemia ele vai ter alguma mudança? É o primeiro ponto, né? Pode parecer uma pergunta clichê, né? Afinal, você de repente pode estar respondendo agora mentalmente essa pergunta que eu fiz. Com certeza vai ter mudança, né? Todas as profissões, todas as áreas estão passando por esse processo de adaptação agora e com certeza vai refletir em mudanças mais consistentes num futuro próximo pós-pandemia, né? Verdade. Mas você sabe exatamente quais mudanças esperam a nossa profissão, quais realidades vão estar esperando para a gente
nesse mundo pós-pandemia, ou nesse novo normal que virou a palavra da moda, né? A expressão da moda é um novo normal. E, de fato, vai ser um novo normal. De fato, já é um novo normal, né? Eu não tenho acompanhado muito como está sendo o processo de retomada aí em Pernambuco, mas eu imagino que não está muito diferente daqui da Paraíba, né? Então, aqui na Paraíba, nós estamos retomando algumas atividades, né? Com base no cenário epidemiológico das últimas semanas, os governos, eles vão tomando decisões quanto a setores, quanto a serviços, quanto a atividades econômicas em relação às suas respectivas retomadas e também em relação ao grau dessa retomada. Qual será ou quais serão as novas orientações e recomendações para cada setor em específico, né? Então, os governos, eles têm essa preocupação. O próprio mercado, ele também tem essa preocupação. E tudo isso não está alheio à biomedicina. Tudo isso se reflete em nós, né? Então, antes de falar do cenário pós-pandemia, no próprio cenário que estamos passando agora durante a pandemia, até porque a pandemia não acabou, né? É importante deixar isso bem claro, porque eu não sei aí como está em Caruaru, viu, professores e todos que nos escutam, mas às vezes quando a gente sai na rua, a gente tem a sensação de que tem muita gente que continua. As notícias mais recentes que a gente tem acompanhado, os dados epidemiológicos mais recentes que a gente tem acompanhado, está mostrando uma desaceleração, né, que vinha acontecendo, né, né? Eu, por exemplo, saí nesse final de semana aqui na Orla de João Pessoa, e foi basicamente o primeiro final de semana após uma certa leva de liberação que aconteceu em relação a bares, restaurantes, né? E eu pude perceber que era um cenário muito parecido, né? Talvez, eu não vou afirmar aqui que era o mesmo cenário, mas era um cenário muito parecido com o que a gente via na alta estação aqui, que foi janeiro e fevereiro, ou seja, antes da pandemia, né? Muita gente no calçadão da orla, muita gente nos bares, né? E um bom percentual usando máscara, claro, né? A grande maioria usando máscara, mas sempre tem aqueles, né, um pouco que são os desobedientes sociais, né, que acabam resistindo a essa ideia do uso de máscara, que já vinha isso acontecendo mesmo no ápice da pandemia. A gente sabe que tem muitas pessoas que relutavam em realmente obedecer a tríade principal, né, que é, o distanciamento, né, primeiro momento, o isolamento, e depois, terminado o isolamento, pelo menos respeitar o distanciamento. 2, o uso de máscaras, né, acompanhando, claro, a etiqueta respiratória, né, que a gente, todos nós aprendemos, mesmo os mais leigos, né, conseguiram aprender. E 3, a questão da higienização das mãos, né, o uso do álcool gel, a gente adotar esses hábitos, né. E a gente sabe que tem muita gente que veio relutando desde o início da pandemia, desde quando nós atravessamos o ápice, né, o pico maior, e não seria agora diferente, né? Com a sensação de que a pandemia está passando, porque está vendo a retomada acontecendo de alguns setores, vem essa falsa sensação, né? E aí muita gente acaba ainda negligenciando. Então foi esse cenário que a gente está vendo. E aí, né, como eu falei na minha fala inicial, eu também vou ser consultor da OPAS, eu estou também atuando diretamente no LACEN, a gente consegue no LACEN perceber sensivelmente um novo aumento no número de amostras que são detectáveis para o SARS-CoV-2 aqui na Paraíba. Professor Wagner, desculpe interromper um pouquinho, mas eu poderia falar também o LACEN, como funciona o laboratório central, quais são os principais tipos de rotinas e sua experiência também no serviço. Poderia nos agraciar também? Joia, vamos lá. Então, assim, para quem ainda não tá tão inteirado sobre o que é um LACEN, um Laboratório Central de Saúde, até porque a gente costuma dizer aqui, eu não sei se essa era a realidade do Pernambuco também,
mas a gente costumava dizer assim, que o LACEN era meio esquecido, até um tempo atrás. E agora, de repente, virou a menina dos olhos, né? Tipo assim, na mídia a gente ouve Sim, falar sobre o sim. Laboratório Central de Saúde Pública, até mesmo, talvez, para os próprios governantes, né? O LACEN agora se tornou mais evidência, aí vem junto mais investimentos, né? Então, assim, fora todo o lado, claro, trágico da pandemia, eu poderia dizer que pelo menos teve esse lado bom que é colocar o setor laboratorial como um todo, não só um laboratório de saúde pública, mas, enfim, a área laboratorial novamente em evidência, que é aquele reconhecimento que a gente sabe que de fato é merecido, né? Mas que não acontecia tanto quanto a gente gostaria nos últimos tempos, né? Mas enfim, que bom que, assim, pena que precisou ter uma pandemia para isso, mas que bom que esse reconhecimento chegou antes do que nunca, né? Então, assim, o laboratório de saúde pública normalmente é um pouco diferente de um laboratório de análises clínicas que é mais comum, né? No laboratório de análises clínicas são feitos rotineiramente diagnósticos clínicos, né? Como o próprio nome diz, né? Se é laboratório de análises clínicas, é um laboratório que fornece diagnósticos clínicos, né? Para várias enfermidades, patologias, né? Conforme são solicitados por médicos ou por demanda espontânea, né? Então a gente conhece bem o funcionamento de um laboratório de análises clínicas. Já um laboratório de saúde pública, a diferença é que não necessariamente pode até parecer um paradoxo falar isso, né? Mas o diagnóstico que a gente faz não é classificado como um diagnóstico clínico necessariamente, mas sim um rastreamento. Na verdade, um laboratório de saúde pública é responsável por uma coisa chamada vigilância laboratorial, ou seja, as amostras que chegam para um laboratório de saúde pública de referência a nível estadual, como o LACEN-PE ou o LACEN-PB, não são laboratórios, por exemplo, para diagnóstico de diabetes, não é para fazer exames mais comuns como hemograma, certo? São exames mais com o objetivo de vigilância epidemiológica, principalmente de doenças virais, doenças parasitológicas de notificação compulsória, certo? Então, exemplos, tuberculose, malária, leishmaniose, esquistossomose, né? Dengue, zika, chikungunya, HIV, geralmente são esses tipos de exames que, além, claro, né, de ter uma finalidade clínica, né, até porque aquele laudo ele também vai chegar ao paciente, né, ou ao médico que solicitou, para que tenha um desfecho clínico, certo? Mas, além disso, todos os exames realizados em um laboratório de saúde pública, ele tem o objetivo também de fazer essa vigilância epidemiológica e laboratorial. Ou seja, tudo é notificado para o Ministério da Saúde, para a gerência de vigilância epidemiológica daquele estado, certo? Justamente com o objetivo de monitorar esses agravos, a sazonalidade desses agravos, ou seja, a variação no tempo, né, desses agravos, a incidência, né? É um estudo epidemiológico que é feito a partir desses exames, certo? Então, um laboratório de saúde pública, ele tem os setores como, por exemplo, o setor de imunologia, o setor de virologia, muito bem definidos, né? O setor de biologia molecular, o setor de doenças parasitárias, mas como eu falei, não são aquelas doenças, digamos, ou aqueles testes parasitológicos mais comuns, não é para detectar ascaridíase, giardíase, né? Mas sim, como eu falei, né? Essas doenças parasitológicas de importância de saúde pública mesmo, né? Porque com base nesses dados é que os governos vão realmente tomar decisões em relação à necessidade de novas campanhas, em relação à necessidade de maiores investimentos na atenção básica, né? E é feito todo esse estudo com base nessa vigilância laboratorial, no qual um LACEN é que encabeça esse esquema desse tipo de vigilância, certo? E aqui, por exemplo, no caso do Covid, quando o surto iniciou na maioria dos estados brasileiros, né, que começou essa demanda crescente por amostras, entre o final de fevereiro para o início de março, né? Então, nesse momento, a maioria dos LACENs
nem tinha tanto essa estrutura, até porque naquela época não se tinha tanto acesso aos insumos para a detecção do SARS-CoV-2. Então, qual era o papel do LACEN naquele momento? Era receber essas amostras que eram coletadas, no caso, as amostras do SWAB, né, que era até então coletado o SWAB da região da naso e orofaringe, né? E era feita essa coleta, essa triagem, o processamento inicial era feito também, mas em seguida, todas essas amostras eram encaminhadas para um laboratório de referência regional, porque um LACEN é um laboratório de referência estadual. Você cortou agora a minha fala, mas voltando. Um LACEN é um laboratório de referência estadual, mas existe uma hierarquia, né? Acima dos LACENs estão os laboratórios de referência regional. Exemplos: a Fiocruz, né, que é bem conhecida, né, nacionalmente, o Instituto Evandro Chagas, que fica em Belém do Pará, que no caso ele é o laboratório de referência regional para o Norte e o Nordeste. Né? Então, todas as amostras aqui em Pernambuco, né, no início da crescimento, né, da curva epidemiológica no Brasil, eram encaminhadas ou para a Fiocruz, o Ageu Magalhães lá no Recife, ou o Instituto Evandro Chagas do Pará. A partir do final de março, já com os casos, digamos assim, mais bombando, né, em todo o Brasil, houve, de fato, a implementação em todos os 27 LACENs, né, que fazem parte desse sistema nacional, para, de fato, cada LACEN ser responsável pela análise e liberação dos resultados das amostras encaminhadas para a investigação da Covid-19, certo? E aí foi quando começou a saga dos LACENs nesse sentido. E aí houve, claro, uma preocupação tanto em estruturar, né? Então houve uma preocupação em relação à infraestrutura dos LACENs. Muitos não estavam ainda preparados para receber esse tipo de demanda. Houve uma preocupação também em fazer em levantar também novos recursos humanos, ou seja, contratações de profissionais especializados, aí onde entra de novo, né, a biomedicina, e onde entra de novo uma área que já tem muitos biomédicos que acabam procurando essa área, mas muitos com foco em pesquisa e docência, e muitos poucos ainda com foco de fato em bancada, que é a área da biologia molecular. Certo? Eu mesmo sou um exemplo. Eu fiz o meu mestrado, né, em biologia molecular, porém, desde que eu finalizei o mestrado, eu busquei atuar muito na parte de pesquisa e docência, né? Então, entrei na Nassau como docente nessa área de genética, de biologia molecular, né? E fiquei atuando mais nessa parte de docência mesmo. Depois do mestrado, eu tive pouco realmente contato com a biologia molecular mesmo de bancada, né? Diagnóstico molecular, enfim, né? E essa é a realidade realmente que a gente observa no Brasil, né? Esse tipo de especialidade tem muitos profissionais que atuam em pesquisa e docência, mas poucos profissionais que atuavam em bancada. Então, o que é que aconteceu? Precisou ter esse chamamento, né? Em todos os estados, acredito que houve esse chamamento público por meio de editais ou por meio de contratações, enfim, né? Mas de profissionais que realmente tinham conhecimento da biologia molecular, que trabalhavam com o RT-PCR, ou que pelo menos tinham conhecimento a respeito do RT-PCR, e esses profissionais foram chamados para justamente fazer esse reforço aos profissionais que já atuavam nos LACENs, para que a demanda, quando aumentasse, que de fato aumentou muito, né, ela pudesse realmente ter uma resposta dos LACENs. Então, que a resposta dessa demanda crescente não ficasse prejudicada, seja pela questão da estrutura física, de maquinário, de insumos, muito menos para a questão de não ter profissionais. Né? Então, houve essa preocupação em levantar todos esses recursos. E, pelo menos, acredito, pelas notícias que eu tenho, né, não só aqui no LACEN da Paraíba, mas nos demais LACENs que a gente acaba tendo contato, felizmente, conseguimos, né, dar essa resposta, né, que a sociedade precisava em relação à execução desses exames. Hoje, na Paraíba, por exemplo, um exame, depois que é feita a coleta, é liberado em, no máximo, isso seguindo o fluxo normal, certo? Em, no máximo, 72 horas. E justamente é o recomendado pelas principais diretrizes laboratoriais
esse manejo do Covid-19, né? Ter um resultado liberado em 72 horas. Algum exame que, de repente, fuja dessas 72 horas, pode ser que seja por algum motivo de possuir alguma restrição, né? Uma restrição à coleta, por exemplo, uma amostra que, de repente, contaminada com sangue, ou que teve algum problema no transporte, não chegou no laboratório na temperatura adequada, enfim, uma série de restrições que a gente observa, né, que faz essa triagem inicial, e aí quando é detectado algum tipo de restrição desse, é solicitado para a unidade que enviou aquela amostra, para que, enfim, consiga agendar uma nova coleta, se for o caso, e se estiver dentro do tempo hábil para a realização do RT-PCR, que tem que ser preferencialmente ao 7º dia, ou pode ser também até o 10º dia, mas preferencialmente até o 7º dia. Então, tem toda essa fase pré-analítica, né? E ela precisa ser realmente bem feita, bem controlada, para que o exame, quando chega realmente no setor competente dentro do laboratório, né, que é o setor de biologia molecular, ele possa entrar na rotina e possa ser, dentro de 72 horas, ter o seu resultado liberado, né? E só lembrando que o fluxo para a detecção molecular do SARS-CoV-2 é o seguinte, né? Depois dessa fase pré-analítica, depois da triagem, é feita uma licotagem da amostra, né? Aquela amostra que nós recebemos em um tubo Falcon, né? Ela é alicotada em no mínimo 2 alíquotas, uma vai para análise e outra segue para o freezer de menos 70 graus, onde vai ser, né, congelada através de filtro de congelamento, e fica ali sempre em stand-by para caso seja necessário, né, fazer uma repetição e usar aquela alíquota, ou também para uma outra finalidade, né? O protocolo do Ministério da Saúde, ele indica que uma pessoa, né, uma amostra de um paciente entubado, por exemplo, ou que estava com um quadro de síndrome gripal avançado, ou um quadro pior, que é o de síndrome respiratória aguda grave, né, a famosa SRAG, esses pacientes, mesmo que der resultado não detectável para o SARS-CoV-2, o objetivo é investigar, então, outras possibilidades. Até porque, como eu falei, os outros agravos, eles não sumiram, né? Então, o H1N1, ele está circulando aí, certo? Os outros tipos de coronavírus, principalmente o NL63, que é outra família, ele também está circulando. O rinovírus, que também é um vírus respiratório, né? Então, esses outros tipos de investigação, também a ideia é que sejam feitos, né? Justamente quando não há detecção do SARS-CoV-2, e aí a gente tem uma outra amostra lá em stand-by, né, para fazer esses outros tipos de investigação, né? E aí, com essa alicotagem, é feita a primeira etapa para o diagnóstico molecular, que é justamente a extração do RNA viral, tá? E aí existem tanto kits e tanto a metodologia para fazer essa extração de maneira automatizada, quanto também de maneira, digamos assim, manual. Manual que eu falo é realmente você processar aquelas amostras dentro de uma cabine, com todas aquelas etapas, pipetar reagentes, enfim, fazer digamos assim, etapas mais manuais. O profissional diretamente lá. A metodologia automatizada, na verdade, o profissional ele só tem o trabalho de, após a alicotagem das amostras, transportá-la para um outro tubo, que é um tubo específico que entra para o aparelho, né? E a partir dali, colocar as amostras no aparelho, e o aparelho é programado justamente para realizar as etapas que seriam feitas manualmente, né? Que é de lise das células, precipitação das proteínas, precipitação do material genético, para depois conseguir isolar e purificar esse RNA. Certo? Então, essa etapa, chamada de extração do RNA viral, pode ser feita manualmente ou de maneira automatizada. E aqui eu abro um parênteses, certo? Porque quando a gente fala, e eu já notei, às vezes, quando a gente, como eu sou professor também, né? Às vezes a gente fala para os nossos alunos que muitos setores estão se automatizando e um ou outro levanta sempre aquela dúvida, né? Ah, professor, então significa que daqui para frente a tendência vai ser tudo se automatizar e não vai precisar mais da gente, né? Só que
Isso não é verdade, né? O fato da automação, não só na biologia molecular, mas em outros setores laboratoriais também, isso não pode botar medo em nós, biomédicos e futuros biomédicos, certo? Até porque os processos automativos, eles sempre vão precisar de um profissional ali para ligar o aparelho, né? Mas não é só ligar o aparelho, né? Você precisa monitorar, você precisa verificar ali se houve alguma etapa, né? Que, de repente, o resultado final não foi atingido, você precisa saber exatamente como proceder. É uma calibração, é uma troca de kit, é você fazer treinamentos constantes para operar aquele aparelho, tá? Então, eu estou abrindo esse parênteses para que ninguém pense que em qualquer setor laboratorial, seja biologia molecular, hematologia, bioquímica, a automatização significa ameaça para os empregos da gente, certo? De maneira alguma, né? A automação, ela na verdade só veio para facilitar a nossa vida. E aí é que precisa mesmo de um profissional, porque enquanto aquele equipamento automatizado, ele faz o trabalho, digamos, que seria mais braçal, vai precisar de um profissional, né, ou seja, de um ser humano, né, para fazer o trabalho mais de raciocínio, né, o trabalho mais intelectual. Então, você está ali, né, para realmente verificar os laudos, expedir os laudos, fazer o controle de qualidade e estar ali monitorando todo aquele fluxo laboratorial. Certo? Então, da mesma forma na biologia molecular. Depois dessa etapa de extração do RNA viral, a próxima etapa, a detecção do material genético, se há ou não, né, o material genético do vírus SARS-CoV-2, naquelas amostras que tiveram o RNA isolado, certo? E aí é uma etapa chamada RT-PCR. Então, quando a gente fala de diagnóstico molecular para o SARS-CoV-2, na verdade, a gente está se referindo justamente a esse tipo de exame chamado RT-PCR, da qual a etapa anterior, que foi a extração, foi só uma etapa precedente ao RT-PCR, que é a análise em si, certo? E aí, nessa análise do RT-PCR, eu sei que tem muita gente que já deve ter pago a disciplina de biologia molecular, não sei se todos que estão assistindo aqui, mas quem não pagou ainda vai, né, ter a oportunidade de ver essa técnica, né, estudar, né, e eu digo para vocês, aí onde entra o foco da palestra de hoje, né, que o meu objetivo aqui não é dar uma aula sobre biologia molecular, na verdade eu estou falando isso para chamar a atenção de que não só no caso de detecção de doenças virais, né, doenças infecciosas, mas em vários tipos de diagnósticos, a biologia molecular ela vai estar se expandindo. Então, é só uma questão de tempo. Na verdade, essas demandas que surgiram por conta da pandemia, no caso desse vírus e dos anteriores também, só, na verdade, está acelerando uma tendência, certo? Que, na verdade, é inevitável, que é a questão de muitos testes ou serem substituídos, por exemplo, testes sorológicos, né, ou testes citológicos, serem substituídos por testes moleculares. Isso é uma tendência, já era uma tendência para os próximos anos e está se acelerando, certo? Como também, não só a substituição de um teste pelo molecular, mas também a criação de novos tipos de análises que vão demandar essa ferramenta da biologia molecular. Tá? Então, eu estou aqui, por exemplo, falando da minha experiência em relação à biologia molecular no contexto de doenças infecciosas, como no caso do SARS-CoV-2, do COVID-19, mas também a biologia molecular é muito mais ampla do que isso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma demanda crescente, eu não sei se todos estão acompanhando, mas a medicina personalizada, que é a tendência mesmo maior para o século XXI. O que é medicina personalizada? É a gente ter tratamentos, condutas e protocolos individualizados. Ou seja, não é pelo fato de eu ter a mesma doença que outra pessoa, que o tratamento, o protocolo, ou até mesmo a dosagem farmacológica que vai ser abordada nesse tratamento, tem que ser necessariamente igual. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que um tratamento farmacológico, ele vai ter variações de resposta
entre diferentes indivíduos, não é verdade? Isso é uma coisa que a gente observa, não é nenhuma novidade do que eu estou falando aqui. Só que a questão é, por que será que existe essa diferença? Se partimos do pressuposto que tem dois indivíduos com as mesmas condições clínicas e receberam o mesmo tipo de tratamento farmacológico, por exemplo, né? Por que será que um tem... E outra coisa, terceiro ponto, vamos também pressupor que os dois também estão seguindo exatamente as orientações, a dosagem que foi recomendada. Por que será que nem sempre a gente tem a garantia que os dois vão ter a mesma resposta do organismo para aquele tratamento? Né? Então, isso muitas vezes é explicado por conta das variações genéticas que nós sabemos que nós possuímos, né? Os famosos polimorfismos genéticos, né? Quando a gente fala de polimorfismo genético, não é só em relação a diferenças físicas, de aparência, ou também em relação a mutações que podem levar a doenças, não. Polimorfismos genéticos explicam uma série de coisas no nosso organismo, inclusive os mecanismos bioquímicos, mecanismos fisiológicos, que inclusive podem ser os mecanismos que explicam as diferentes respostas a um determinado tratamento. Então, onde entra a biologia molecular nessa história? E onde entra a biomedicina, né? Mais uma vez aí, junto com a biologia molecular? Justamente na ideia de um mapeamento que pode ser feito, né? Genético das pessoas. E o que eu estou falando aqui não é nenhuma ficção científica, já existe. Já tem alguns congressos que eu fui, já há alguns anos, né? Não é nem congressos recentes, de que sempre eu vejo lá um stand de sempre uma empresa ou outra que oferece testes genéticos, né? Que oferece um painel de investigação, de avaliação genética, para uma infinidade de coisas. Para a questão, por exemplo, nutricional, certo? Hoje em dia, existe uma demanda crescente também, por exemplo, em relação a nutricionistas que solicitam um painel genético para saber exatamente qual a dieta que vai ser melhor, digamos, adaptada para aquele indivíduo, né? Então, tem como a gente investigar, por exemplo, se existem polimorfismos que influenciam na resposta ou na absorção de vitaminas ou de outros nutrientes, se existem polimorfismos envolvidos na questão da aceleração metabólica para a perda de calorias, né? Ou se existem polimorfismos que influenciam no metabolismo da cafeína, né, de outras substâncias da nutrição funcional. Né? Então, saindo da nutrição, indo para a educação física, por exemplo, existem painéis genéticos que hoje em dia, né, claro, não é uma coisa tão acessível ainda, mas existe para quem quiser fazer. Né? Esse teste genético para saber se você consegue, se você tem polimorfismos que facilitariam você ganhar massa magra, questão da hipertrofia, se polimorfismos que são investigados para saber qual tipo de exercício seria melhor para você, se é um exercício aeróbico, se é um exercício para hipertrofia, se é um outro tipo de atividade, certo? Então, eu estou falando esses exemplos, né? Só para vocês entenderem que várias áreas de atuação de saúde, de profissionais prescritores, seja médicos, nutricionistas, certo? Está havendo essa crescente demanda por investigações que usam, né, a biologia molecular para essa finalidade. Então, ou seja, o nutricionista ele vai prescrever, o médico vai prescrever esse exame, e quem é que vai fazer? Né? Um profissional habilitado em biologia molecular. Então, daqui para frente vai ser mais comum nós termos laboratórios, por exemplo, especializados em biologia molecular. Eu sei que já tem, aqui em João Pessoa tem, em Recife, em Caruaru, eu sei que com certeza também deve ter, né? Mas o mercado daqui para frente vai ser muito mais aquecido, né? Só para vocês entenderem que não é só no contexto clínico, diagnóstico, de LACEN, que é o que eu estou, por exemplo, trabalhando hoje em dia. Na biologia molecular, ela tem um horizonte imenso para ser explorado, né? Então, a primeira dica da noite, né? Eu sei que essa escolha por qual especialidade vai seguir é uma escolha muito individual, né? E hoje em dia,
diferente de alguns anos atrás, que era muito comum as pessoas primeiro fazerem um curso para depois verem o que iam gostar de fazer e aí buscar se especializar, né? Hoje em dia eu noto que pelo menos uma boa parte dos alunos que fazem matrícula, eles já têm meio que todo aquele cronograma da vida deles já definido para os próximos anos. Tem gente que já entra com foco, eu estou entrando em biomedicina para fazer biomedicina estética. Eu estou entrando na biomedicina porque eu quero trabalhar com biologia molecular, quero trabalhar com células-tronco, quero trabalhar com a parte de imagem, imaginologia. Então, ainda tem gente que, claro, né, ela entra no curso bem aberto para justamente ter contato com todas as áreas e ver o que é que se identifica. Perfeito. Não estou dizendo que quem é que está certo e quem é errado nessa história, não. Não existe certo e errado. O que eu estou dizendo é que já existem pessoas que já entram com foco, né? Já tudo programadozinho, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês hoje, deem uma olhada na biologia molecular, porque vai ser um campo bem crescente e vai ser uma tendência dentro da biomedicina daqui para frente, certo? Uma outra tendência da biomedicina, isso para agora, certo, gente? Não estou falando para daqui a alguns anos, não. Estou dizendo aqui para agora, principalmente com todo esse contexto da pandemia e da pós-pandemia. É a ideia também de quem ainda não se tocou, a ideia da consultoria em biossegurança, né? Lembram daquela disciplina que tem até algumas pessoas que acham um pouquinho chatinha, que logo no primeiro período e quando chega no 8º já esqueceu, né, de algumas normas de biossegurança, já esqueceu um pouco, né? E pior, né? Às vezes tem gente que ainda na vida profissional já esquece, né, um pouco, deixa um pouquinho de lado o que aprendeu na biossegurança. Mas aí eu digo para vocês hoje à noite, foco também na biossegurança. Porque com essa ideia da retomada, tem muitas empresas, muitos setores, certo? Que eles precisam de profissionais para dar esse tipo de orientação, dar esse tipo de consultoria de biossegurança. E venhamos e convenhamos, né? Se você foi um bom aluno aplicado, né? Se você realmente se interessou em estudar com biossegurança, e mesmo que você não tenha tido, não estou falando de notas não, certo, gente? Mesmo que você não tenha, de repente, tido tanto sucesso com a biossegurança quando pagou lá no primeiro período, mas ainda dá tempo de correr, certo? Ainda dá tempo de dar uma revisada, uma estudada, certo? Verificar aquilo, né, que você foi aprendido, ver o que foi atualizado, né, o que é que tem de novo também na biossegurança. É só ir acompanhando, gente, que a gente também tem aí discutido desde o início da pandemia, né? E trazer isso para a realidade empreendedora, né? Você começar a pensar nessa possibilidade, que é real, né? De você ser um consultor de biossegurança para empresas, né? Para instituições, para órgãos, né? Das mais diferentes atividades, né? Porque o que a gente falava antigamente sobre consultoria em biossegurança? Era mais para laboratórios que iam abrir, ou estabelecimentos de saúde que iam abrir, e aí precisava de um profissional para ir lá e ver se estava tudo adequado com as normas da Anvisa, da RDC. Era essa a ideia que a gente tinha, né? Mas o que é que a pandemia trouxe? A necessidade de várias atividades econômicas se adaptarem, né? E claro, né, essas diferentes atividades, elas não têm o conhecimento que nós temos a respeito da biossegurança. Então, tá aí uma outra área também para investir, né? Tanto é que eu vou de novo dizer o meu exemplo, né? E é porque eu nem procuro essas coisas, né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de prestar esse serviço agora. Foi para um clube aqui de João Pessoa, um clube de esporte e de lazer, que eles tinham essa preocupação, né? Que, embora ainda, quando eu fui procurado, não tinha ainda autorização da prefeitura para abrir esse tipo de atividade, né? Inclusive, só teve recentemente, agora para alguns esportes, né? E justamente eu estou dando esse acompanhamento para eles. Mas eles já tiveram a visão de ter a necessidade de serem orientados em relação a todos os cuidados, todas as adaptações que precisariam ser feitas, tanto na estrutura física quanto na própria dinâmica da rotina de trabalho,
né, na questão das aulas, das escolinhas que iam ter de natação, de futebol, os ambientes físicos, né? Eles também tinham um restaurante, tinham não, né? Tem um restaurante nesse clube. Então era uma situação bem complexa que o administrador, né, a gerente, ele não ia ter esse conhecimento. Então eles tiveram essa preocupação de procurar alguém para dar essas orientações de biossegurança. E aí o que é que aconteceu? Né? Só para vocês verem, né, o meu exemplo, de repente pode ser que aconteça também com vocês. Uma profissional de educação física que trabalha nesse clube, ela também trabalhou, né, e trabalha na Uninasal, certo? E ela me conhecia, né, como biomédico, né, e eu já tinha lecionado, coincidentemente, a disciplina de biossegurança para o curso de educação física, que talvez, eu acho muito engraçado isso, porque naquela época, acho que foi em 2018 que eu dei essa disciplina para uma turma de educação física, e naquela época eu me surpreendi muito com os alunos de educação física, porque eu imaginei, meu Deus, eu tô lascado. Aluno de educação física não vai dar bola para biossegurança, né? Eles vão achar uma chatice. E eu tive essa surpresa, porque eles se envolveram muito com a ideia da biossegurança. Claro, né, que eu sempre o texto deles, a questão dos cuidados que tem que se ter numa academia, né, a limpeza, a higienização, tudo mais. Foi muito legal a disciplina. Mas eu tenho certeza, mesmo os alunos que eu tive a oportunidade de ter esse contato, eu tenho certeza que nem eu, nem eles iam imaginar que ia ser tão necessário para eles como está sendo agora, né, a biossegurança. E, de fato, né, houve aí aqui em João Pessoa uma reabertura também das academias recentes, e a gente observa todo tipo de situação, desde aquelas que realmente estão seguindo direitinho, né, as normas, os cuidados, e aquelas que não estão perdidas, né? E são essas academias que estão perdidas que muitas vezes já vai ter uma dificuldade de até mostrar essa credibilidade para a sua clientela. E aí onde entra, né, como eu falava, a questão dessa demanda. Porque, mais do que nunca, os próprios empresários de todos esses setores, academia, restaurante, clube, enfim, né, várias atividades econômicas, eles estão tendo essa necessidade, essa demanda de ter profissionais nessa área, né? Mesmo que seja para um contrato temporário, para ser um consultor ali, né? Mas existe essa demanda, né? E voltando para a história do clube, justamente, ou seja, como tinha essa professora que trabalhava nesse clube e sabia que eu tinha esse conhecimento sobre biossegurança, ela me indicou, né? Ah, eu conheço uma pessoa que pode estar aqui trazendo essas orientações para vocês. Aí eu fui, né, contactado pela gerente do clube e, ou seja, eu nem tinha essa ideia de que eu ia dar consultoria em biossegurança. O que é que eu fiz? Eu topei, né? Eu disse, dou sim, né? Mas aí eu corri, né, para abrir um CNPJ, realmente, assim, trazer aquela ideia realmente de que eu estou prestando esse serviço, fiz tudo bonitinho, fui abrir um CNPJ, fiz uma logo, e comecei a pensar também, poxa, como é uma coisa muito nova, nem tem profissionais assim na área que eu conheça, que trabalham com esse tipo de serviço, eu também precisei de uma orientação, até, digamos assim, trabalhista, né, de como organizar esse meu serviço, né? Então, eu falei com a minha contadora, me ajuda, eu preciso aqui fazer eu nem tenho ideia de quanto cobrar, para vocês terem uma ideia. Eu nem sei quanto é que eu vou cobrar por esse serviço. E diga-se de passagem, agora que eu já terminei o meu serviço, eu sei que eu cobrei muito pouco, porque foi muita coisa, né, que eu tive que fazer. Tive que fazer treinamentos com os profissionais de lá, de cada área. Fiz POPs, né? Procedimentos operacionais padrão para o restaurante, para os professores das escolinhas de natação, de futebol, o pessoal que trabalhava no administrativo desse clube. Eu dei pareceres técnicos sobre quais recomendações eu dava em relação à aquisição de algum material, alguma adaptação física mesmo, né? E, por fim, eu finalizei com um documento, né, que é o plano de reabertura, que onde traz todas as minhas recomendações, para que, caso fosse necessário, né, apresentar para a prefeitura, para os órgãos competentes, ter esse documento respaldando o clube de que ele estaria seguindo todas aquelas recomendações. Então, foi um trabalho, assim, bem árduo, que depois eu cheguei à conclusão que eu cobrei pouco, mas tudo bem.
foi a primeira experiência. Mas é isso, a gente precisa buscar também entender, e talvez essa seja uma deficiência da nossa área. Como nós somos muito focados em saúde, né, claro, porque é a nossa natureza, mas nós temos pouco conhecimento ainda sobre essa ideia mesmo de gestão, né, de empreendedorismo, de essa parte mesmo, né, faltar, pelo menos nas grades anteriores, na minha época, por exemplo, eu me formei em outra instituição, alguns anos atrás, e não tinha ainda essa ideia dentro da grade curricular de biomedicina. Hoje, felizmente, nós temos, né? Então, não sei se todo mundo que está assistindo aqui a gente nessa live é da Uninasal, se tem de outras instituições também, mas hoje na Uninasal, por exemplo, a gente pode dizer, né, que nós temos na grade essas disciplinas que dão essa visão, né, ampliam essa visão do biomédico, para que ele não se sinta perdido como eu me senti, né? Ele saiba realmente, pelo menos, o caminho das pedras, né? De como proceder, de como fazer um plano de trabalho, um projeto, né? E como ir para essa parte também do empreendedorismo, né? Então, estou trazendo esse meu testemunho para vocês, primeiro para dizer que há uma demanda, sim, crescente por profissionais, então é preciso realmente que todo mundo fique bem ligado nisso, né? E que, ao mesmo tempo, a gente procure cada vez mais se aprofundar, né? Então, tem muitos cursos disponíveis, né? Como a gente está nessa história da pandemia, houve uma explosão de cursos online, né? De eventos online. Hoje, por exemplo, estamos fazendo um evento online. Isso é bom, porque isso significa que está mais acessível para a gente. Imagine se antigamente, eu digo, né, alguns meses atrás, até alguns meses atrás, para a gente ter uma palestra com um profissional bacana, não sei o quê, a gente precisava, primeiro, fazer inscrição em um evento, né? E muitas vezes, quando eram eventos que não eram da nossa cidade, a gente tinha o custo de transporte, né? O custo de hospedagem, né? Então, essa ideia do home office acabou facilitando isso também para a gente, né? A gente está aqui, né? Ontem eu também participei de outro evento, essa semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma live com o Dr. Bactéria, né? Então, assim, a gente tem essas facilidades, a gente tem que ver o lado bom de tudo, né? Então, tem muitos cursos online que a gente consegue fazer, certo? E para justamente aperfeiçoar esse nosso lado, ficar atento às demandas e tendências na nossa profissão. Então, já falei sobre biologia molecular, já falei sobre essa ideia da biossegurança, que é para agora, certo? Não é para depois, é para agora. Aqui em João Pessoa, por exemplo, essa onda de academias, eu nem sei se eu fosse querer, que eu já estou aqui de serviço, né? Coordenação, LACEN, eu não posso inventar mais nada. Mas, assim, se fosse para eu querer pegar essa leve de academias, né, meio que já passou. Agora, qual seria o foco? Ainda não abriu escolas, ainda não abriu aulas presenciais de instituições também de ensino superior, fora essa que a gente está trabalhando, as turmas concluindo e tudo mais, né? Mas vai ter uma demanda de escolas já, vai ter uma demanda também que por hora não se fala, né? Porque nem se fala nisso, mas vai chegar um tempo que o setor de eventos ele também não vai conseguir ficar adormecido por muito tempo, né? Então vai ter a demanda de eventos, certo? E aí, como vai ser esse novo normal para eventos? Eu não sei. Até porque esse conhecimento a gente está descobrindo a cada dia com base em experiências, né, de outros países, em experiências de outras cidades e de outros setores que vão reabrindo, a gente vai construindo esse conhecimento. Ou seja, é uma área em construção em que, se você está, né, pegado aí no fio da meada, você vai conseguir ser bem sucedido se você estiver realmente atento, né? Enfim, mas é uma área realmente para ser explorada, né? Segundo ponto, aliás, segundo já foi, né? Biossegurança. Uma terceira, outra grande corrente que eu acredito que também vai ser bastante demandada dentro da biomedicina é a própria ideia, que pega um pouco também do empreendedorismo, certo? Mas é a própria ideia de criação de conteúdos também, né? De cursos livres, de cursos online, né? Onde nós podemos aproveitar o conhecimento de ciências da vida, ciências biológicas e ciências clínicas para nós estarmos aí promovendo cursos, promovendo treinamentos para profissionais de saúde, principalmente, mas também, que eu digo assim, outros profissionais de saúde, né?
bem como também a população em geral. Gente, por incrível que pareça, que faz 5 meses que a televisão fala sobre a mesma coisa, né? Sobre como higienizar as mãos, sobre mitos e verdades, né? De tratamento, de prevenção, né? Enfim, faz 5 meses que a gente tem ouvido isso constantemente. Mas ainda tem muita gente que tem dúvidas básicas sobre como, né, lidar com os novos hábitos, o que é que significa, por exemplo, um resultado de um teste sorológico, né? E aí, IgM, IgG, o que é isso, né? Então, essa educação continuada, tanto para profissionais de saúde de outras áreas, quanto também para a população em geral, é uma boa aposta também para nós biomédicos, certo? E sem contar as outras áreas que já existem, já estão consolidadas na biomedicina, né, gente? Não pode esquecer. O próprio setor de análises clínicas, e talvez, eu não sei porquê, mas talvez tem gente que acha que é um setor que está meio paralisado no tempo. Não, muito pelo contrário. Está precisando cada vez mais de profissionais, né? A demanda sempre vai ser crescente, né? Agora, está precisando de profissionais cada vez mais capacitados, né? Eu nem falo tanto em relação à parte técnica em si. Eu falo mais em relação mesmo ao profissional capacitado em tomar decisões, em ser um responsável técnico de um laboratório, em conhecer sobre o fluxo laboratorial e atuar em gestão também laboratorial, porque não se iludam, né? Laboratório não é só o trabalho lá da bancada, né? Que quando a gente está no curso, durante o curso, né, na graduação, a gente fica encantado com as aulas práticas, não sei o quê, e tá lá em bancada, e no microscópio, e pipetando a amostra, mas biomedicina também é gestão. Então, nós temos que, muito mais do que profissionais de bancada, nós temos a preocupação de sermos profissionais gestores. Ser um responsável técnico de um laboratório não é para qualquer um, gente. Então, é um biomédico mesmo, né? Capacitado, que precisa estar ali à frente, né? Trabalhar com questão de dados, gerenciamento também no setor de vigilância epidemiológica, vai precisar de muitos profissionais também nessa área da epidemiologia. E percebam que todas essas áreas que eu estou citando até aqui, espero que não seja essa situação aí em Pernambuco, certo? Mas geralmente eu percebo que são áreas que muitas vezes durante a graduação os alunos não se dão tão conta da importância, né? Então, imagine, se eu disser para vocês, gente, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar com vigilância epidemiológica aqui na Paraíba. E aí, quem se habilita, né? Então é importante a gente ter esses olhares. A biomedicina é muito ampla, gente. E isso não é apenas papo de coordenador de curso, não, parecendo que quer vender o curso, certo? Isso não é apenas... E outra coisa, a biomedicina não é a profissão do futuro. Vamos tirar também esse discurso. A biomedicina é a profissão do presente. Então, ela é essencial hoje. Um biomédico é o melhor... E aí, desculpa se tiver outros profissionais aqui que estejam acompanhando essa live, certo? Que também tem habilitação para atuar em análises clínicas. Eu sei que nós temos um farmacêutico, nós temos um biólogo, nós temos um médico patologista. Mas, gente, desculpa, né? O biomédico, ele é o profissional mais... eu não vou usar a palavra capacitado, mas é o profissional que realmente ele tem um percurso todo muito mais voltado para realmente... atuar em laboratório, como eu falei, não só na bancada, mas como um responsável técnico por um laboratório. É aquele cara que ele tem noção de todo o fluxo laboratorial, certo? Então, o biomédico é o cara, certo? Então, vamos deixar esse discurso de que a biomedicina é a profissão do futuro. Esse futuro já chegou há muito tempo. Talvez, né, algum outro profissional que não consegue ter aquela velocidade desejada de se inserir, né, no mercado de trabalho, mas isso não acontece só na biomedicina, isso acontece em todas as áreas. O importante é a gente buscar, sim, se cada vez mais buscar se aperfeiçoar, se especializar, mesmo que não seja pelos métodos mais convencionais, que eu me refiro, por exemplo, a uma pós-graduação, uma especialização lato sensu, então uma mestrado, mesmo que não seja por esses meios convencionais, mas como eu acabei de falar, né, tem tanto conteúdo, tantos cursos, então não há desculpa de nós não nos aperfeiçoarmos sempre.
certo? Então, assim, vamos ficar de olho nessas tendências, né? E vamos buscar estar aí, não só, aí onde entra também, quando eu quero fechar essa minha fala de hoje, não só buscarmos o conhecimento, através de todas essas vias que eu falei, né? Mas também nós precisamos ser amostrados. Eu não sei como é que é essa gíria aí em Caruaru, mas a gente precisa também se mostrar, certo? Então, a gente pensa que não, mas tem algumas empresas, né, no ramo da biologia molecular, no ramo das análises laboratoriais, enfim, né, de todos os ramos que nós temos habilitação, que muitas vezes elas ficam procurando profissionais. Né? Existem empresas que, de fato, elas ficam caçando profissionais. E, às vezes, não encontram porque tem muitos profissionais que acham que se escondem, né? Então, de olho, certo? Olha, mais uma outra dica para a gente finalizar. Quem não tem LinkedIn, faça um LinkedIn hoje mesmo, certo? Quem não tem um currículo Lattes, também faça. Só que as pessoas não vão buscar o seu Lattes, não, certo? Porque Lattes é uma questão mais acadêmica, a gente precisa ter, certo? É o nosso currículo, né, acadêmico e tudo mais. E tudo lá você vai compilando, né, toda conquista, todo curso, todo título que você for conseguindo, um trabalho bacana que você for fazendo, vai alimentando o Lattes, certo? Ali é o nosso cartão de visita também. Mas apareçam também no LinkedIn. Quando sairmos dessa fase do home office, quando formos voltar também para a questão de encontros presenciais, apareçam, né? Façam a sua network nos congressos, nos eventos e até mesmo nesses online, certo? Mostrem que vocês, as potencialidades de vocês, né? E muitas vezes, de repente, um futuro sócio, um futuro chefe, ou até mesmo um futuro colega de trabalho, mas que acaba sendo o seu chefe hierárquico em um laboratório ou em empresa, pode ser o seu colega de turma. Então, qual é o cartão de visitas que você está apresentando para o seu professor, para o seu coordenador, para o seu colega de turma? Não pensem que a carreira de vocês vai iniciar após a colação de grau, não. Ela inicia desde o primeiro dia de aula. Então, quais são as competências e habilidades que você demonstra para os seus colegas? Será que você demonstra a competência, por exemplo, de ser bem comunicativo? Aliás, desculpa, não é competência, isso é habilidade de ser bem comunicativo. Aí você diz, mas eu não tenho essa habilidade. Mas é uma coisa que você pode desenvolver, certo? Então, se você não tem essa facilidade, digamos assim, mas nunca é tarde para você desenvolver. Outra competência, você tem a competência de ser uma pessoa acessível, disponível e disposta a ajudar o seu colega? Né? Isso é uma competência importante. Como eu falei, pode ser que o seu colega seja o seu futuro chefe. Né? Você tem a competência de mostrar proatividade nos trabalhos em grupo. Qual a competência que você tem demonstrado? É a da proatividade ou é a de ir ali pelas beiradas e acabar que passar para os outros responsabilidades que seriam suas, mas aí no bolo você vai acabar passando por ali também, ganhando mérito junto com os outros. Então, o que eu estou falando isso, gente, não é nem um puxão de orelha, né? Mas é uma preocupação que realmente todos devemos ter. Porque a carreira profissional de vocês, repito, não começa após a colação de grau. Começa desde o primeiro dia de aula. Então, de que forma o seu colega lhe enxerga? De que forma o seu professor lhe enxerga? De que forma o seu coordenador lhe enxerga? Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de indicar alunos. Certo? De vez em quando, algum gestor de laboratório, nem necessariamente precisa ser um colega, não, né? Porque eu tenho alguns colegas que são gestores de laboratórios, mas às vezes eu nem conheço, né? Só por saberem que eu sou coordenador de curso de biomedicina, ou seja, eu tenho contato com futuros profissionais que vão se formar, às vezes entram em contato comigo, perguntando, você tem alguém para indicar, para trabalhar aqui comigo na microbiologia, ou aqui eu estou precisando de um profissional para assumir aqui um plantão, você tem alguém para indicar? E, olha só,
uma curiosidade, que eu também vou falar aqui para vocês. Muitas vezes, quando eu recebo esse tipo de ligação, pedindo alguma indicação de algum aluno, é que aí já derruba aquele mito, né, dizendo que, aluno não tem vez, recém-formado nunca vai ter oportunidade. Tem, porque às vezes tem certas empresas e órgãos que até preferem recém-formado. Sabiam disso? Por quê? Porque muitas vezes o recém-formado, além de ser sangue novo, né, toda aquela história de ser sangue novo e tudo mais, significa que também são pessoas que não têm vícios. Porque profissionais que têm mais tempo de carreira, às vezes eles vão acumulando certos vícios, né? Se por um lado vai adquirindo mais experiência, por outro lado também vai adquirindo vícios que muitas vezes não são tão bem vistos, né? E um profissional recém-formado, muitas vezes por não ter tempo de ter criado esses vícios, as empresas preferem, porque aí ele vai se adequando e se moldando justamente de acordo com aquele perfil profissional que foi idealizado por aquela empresa, né? Então, voltando, né, para o que eu estava falando, quando eu recebo esse tipo de ligação, não é tipo assim, Rainer, me indique aí um aluno que seja muito bom em microbiologia, que saiba muito, e seja o seu melhor aluno, que terá a melhor nota. Me indique aí esse aluno. Não é assim que eu recebo esse tipo de ligação, gente, por incrível que pareça. O que geralmente eles pedem a mim, certo? Talvez, né, ao professor Alvani também, se não recebeu, porque eu sei que é recente que o senhor está na coordenação, né, Alvani? Então, se ainda não recebeu esse tipo de ligação, com certeza ainda vai receber. Professor Rainer? Pois não. Professor Rainer, estamos próximo do nosso momento. Professor Rainer. Eu falo demais. Né? Não. Eu acho que você mostrou bastante, principalmente, acho que os alunos que passaram por instrumentação biométrica, inclusive, em que desenvolveu a competência, principalmente, de visualizar a aplicação de cada instrumental laboratorial e, principalmente, acompanhar o processo de administração do laboratório até chegar lá por volta do final do curso, quando eles geralmente cursam a disciplina de gestão. Isso que eu sempre peguei no pé em relação a essa situação de que desenvolver habilidades de gestão e principalmente de liderança, porque sempre vai acontecer aquele indivíduo que chega no palco e se torna protagonista, é algo natural, e aqueles outros que podem desenvolver a competência. Sim. E aí isso acontece de maneira natural, principalmente você acaba identificando isso nos grupos de trabalho. Montem um grupo de trabalho que estão um pouco mais à frente, que passa a delegar a função para os demais. E essa situação, essa sua fala final, acho que é muito importante. Quando eu estou sendo aluno de graduação, eu já estou na coordenação há um bom tempo, Rainer, porque eu venho de outro estado, eu venho de Campina Grande, da minha amada Campina Grande, para Caruaru. E aí, eu também divido esse mesmo sentimento com você. Não só pedindo algumas indicações de alunos, mas muitas vezes perguntando, professor Alvani, recebi um currículo, um ex-aluno seu, e eu queria saber como o profissional dele para tal área, qual é a inclinação que ele tem para a área de tal. Ou então, professor Alvani, eu gostaria de uma pessoa com habilidades para assumir a responsabilidade da agência transfusional, ou da central de transfusão, ou da chefia de plantão, ou então para assumir a responsabilidade de um laboratório de bromatologia, de análise de alimentos. Por esses dias agora, você bem falou, o mercado estava muito aquecido para a área de biologia molecular e uma demanda alta de profissionais que tivessem expertise para a área e habilidade, no mínimo habilidade, com a área de biologia molecular. E eu não tinha nomes para indicar, porque queriam especialistas e que tivessem tido alguma vivência na parte de biologia molecular, e que às vezes, inclusive, há muitos, eu conheço laboratórios de ponta da área de biologia molecular, por exemplo, também, como você bem citou, que um dos critérios do processo seletivo dele é que o profissional não tenha experiência para alguns cargos. E que, inclusive, conheço pessoas que estão lá nessas empresas e que elas são responsáveis do setor porque elas se construíram especialistas dentro, depois fizeram outras especializações de maneira acadêmica, mas fizeram uma especialização prática nesses locais de trabalho.
E aí bate diretamente em relação a essa capacidade de não ter alguns vícios que nós acabamos adquirindo pelo dia a dia, pela rotina e várias situações. Eu vou só fazer algumas perguntas que o pessoal fez no chat. Professor, gostaria que o professor comentasse um pouco sobre o comportamento que já teve, de quem já o comportamento dessas pessoas que já tiveram Covid deve ser diferente de quem ainda não teve? Eu acho que essa foi a pergunta que um dos alunos que está assistindo fez. Bom, em relação ao comportamento de quem teve já o Covid, inclusive eu conheço algumas pessoas que justamente mudaram, né, o comportamento, mas assim, a minha visão é que não deveria mudar os hábitos que até então se tinha no intuito de prevenção, né, que é antes de realmente ser infectado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, pela questão do exemplo, né, mesmo, né, assim, nós precisamos, e talvez essa foi uma das falhas do nosso país em relação a outros países, que é aquele sentimento de coletividade, né? Então, a minha preocupação em relação a eu ser infectado ou não com Covid, e olha que eu estou no olho do furacão, né? Eu poderia ter sido infectado com Covid, né? Também que a gente, lá no laboratório, a gente sabe que tem os EPIs, os EPCs, tudo direitinho. Mas eu tô falando isso porque tem gente que dizia para mim, tu tá trabalhando no LACEN, chega nem perto de mim. E acabou pegando e eu não. Não estou comemorando isso, né? Mas assim, só para frisar. Então, a minha preocupação não é só com a minha saúde, é com as dos meus próximos, né? E mesmo que eu tivesse infectado, tem o ponto 2, que é, gente, tudo é muito novo ainda, né? Então, assim, a gente não sabe até que ponto, provavelmente, né, pelos dados que se tem até então, provavelmente o risco é pouco para reinfecção. Mas não é um provavelmente 100%, né? Então, a gente ainda não sabe muita coisa sobre a dinâmica da doença, em relação à reinfecção, em relação à transmissibilidade, até mesmo a dinâmica dos anticorpos. A gente, no início da pandemia, falava-se muito assim, assim que desapareceu o IgM, não está mais na fase aguda, você não está mais transmitindo, você pode voltar ao trabalho. Tinha muitos locais, inclusive, que colocavam isso como critério, né? Faz o teste, do funcionário que estava suspeito, faz o teste, se aparecer IgM, não volta. Se desaparecer o IgM, só ficar com IgG, volta, né? E depois a gente viu que isso caiu por terra, porque tem uma variedade clínica muito grande. Tem gente que permanece com IgM circulante até 60, 90 dias depois. Lá no assim eu vi isso, né? A gente idosa, né? 2 meses depois que a pessoa teve o contato, confirmado por PCR na época, e ainda está lá o IgM, certo? E tem gente que também tem o contrário. Não tem o IgG, só vai desenvolver o IgG também um bom tempo depois de ter tido contato, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe. A própria vacina, gente, é um tema polêmico que daria uma outra live para falar sobre isso, né? Mas a própria vacina, quem sou eu, porque eu não estou diretamente envolvido, né? Sei que temos pesquisadores a nível de referência mundial focados nisso, e eu acredito que realmente, com a tecnologia que hoje temos, é possível a gente desenvolver uma vacina hoje mais rápido do que era feita até então, né? Que demorava, em média, uma vacina normalmente, né? Dura 10 anos para ser desenvolvida, né? Eu sei que hoje nós temos tecnologia, ainda mais por conta da demanda, né? Essa pressão de desenvolver em menos tempo. Porém, a gente está falando coisa de meses, né, gente? Então, assim, eu vou estar lá na fila para tomar a vacina. Estou dizendo que eu não vou, não, entendeu? Mas, assim, eu também. A gente não sabe até que ponto também vai ser 100% eficiente, o quão duradoura vai ser, né? Aí você diz, não, mas os testes, pelo menos da vacina de Oxford, da China, já está na fase 3, e os resultados iniciais já mostram que é duradoura, né? A eficácia. Sim, mas vamos parar para pensar. A gente não tem nenhum ano, né, de pandemia. Então, por que a gente vai afirmar isso? A gente não sabe. As vacinas também não têm esse tempo todo de testagem.
A gente... Eu estava numa discussão hoje pela manhã, inclusive, de que já foram identificadas 17 cepas para o Covid. Se a gente fizer um comparativo com outras viremias, como a própria dengue, que uma doença transmitida por um mosquito, nós não conseguimos combater um mosquito. A gente tem aí 3 tipos de dengue já registradas e que a gente ainda pode ser que surjam outras. Assim como pode acontecer com a própria Covid, o SARS-CoV pode sofrer qualquer outro processo de mutação e talvez a vacina não tenha cobertura. E aí bate diretamente no início da sua fala em relação que, principalmente, mesmo quem teve, há uma questão coletiva, não é de fato, e outra pergunta até era, quem já teve deveria utilizar máscara, deve continuar o mesmo comportamento. Com certeza. A intenção principal é zerar o vírus circulante para não haver mais pessoas contaminadas. E aí vem também um terceiro ponto que eu me lembrei agora. Se, digamos, haver essa flexibilização de quem foi contaminado já não precisa mais usar máscara. Só que quando eu estou andando na rua, não está escrito na testa da pessoa se ela foi contaminada ou não. Né? Então, tipo assim, se não realmente houver uma exigência para que todos usem, a coisa meio que desanda. E daqui a pouco, até quem também não sabe se foi contaminado ou não vai estar sem máscara. E aí só piora o quadro, né? E tudo que a gente menos precisa nesse momento é uma segunda onda, né? É verdade. Em 1918, que foi a última grande epidemia, teve uma segunda onda muito forte em 1920, né? Então, tipo assim, a gente não quer passar para essa situação de novo, né? Acho que já deu para todo mundo, mas aí depende do comportamento da sociedade. E a população também era muito menor em relação àquela época e a circulação de pessoas também era bem menor. Então, hoje a velocidade de transmissão das doenças se torna muito mais acelerada. Raine, outras 2 perguntas são direcionadas ao LACEN. Uma, existe concurso para o LACEN, e aí sim, porque os LACEN são vinculados às secretarias estaduais de saúde, não é? E aí existem, geralmente, não sei nem na Paraíba, mas aqui em Pernambuco, geralmente, tem sido seleções simplificadas, com períodos de renovação, mas ainda não aconteceu, nesse intervalo de tempo, concursos para quadros efetivos, de fato. Outra pergunta foi se o LACEN da Paraíba disponibiliza dados epidemiológicos de HPV e outras, ou alguma outra IST do estado da Paraíba. Sim, todos os LACEN eles precisam fazer esse tipo de notificação. Né? Existem os sistemas próprios de vigilância a nível nacional, que é uma base de dados que tem que ser alimentada periodicamente. E a última pergunta, para a gente finalizar, a biologia molecular é um braço da medicina ortomolecular? Na verdade, não. Né? A biomedicina, a biologia molecular é uma vertente assim, bem diferente, própria, né? bem diferente, e também tem vida própria, né? Eu diria. Se talvez a pergunta fosse, a biologia molecular tem, que muita gente vincula, né, com genética, né, só que é muito maior, né, o campo, ela vai nessa pegada aí, no caso da medicina personalizada, que é aquilo que eu falei para vocês, essa ideia de realmente um tratamento específico para uma pessoa específica vai depender, né, de uma análise anterior em busca essas especificidades. Ok, professor Rainer, eu queria agradecer de antemão, deixar um forte abraço para você e para toda a Paraíba, que eu amo de paixão. Foi um dos primeiros acolhimentos que recebi, inclusive logo quando me formei, e depois que fui seguindo, saindo do mestrado e tudo mais, foi uma grande experiência de vida e profissional. Então tenho um carinho muito grande pelo estado da Paraíba, principalmente Campina. Professor Marcos, que já inicia sua palestra. Excelente esse momento, receber o professor Rainer. Só tenho a agradecer e aguardo em novos momentos como esse. Um forte abraço. É isso aí, gente. Eu que agradeço, espero ter contribuído, né, com o evento de vocês. Vou acompanhar, sim, os próximos dias, as próximas palestras.
Quero parabenizar de novo, né, todo mundo que está envolvido e conte sempre conosco. Ok, um abraço, professor Rainer, muito obrigado. Abraço, até mais. Tchau, tchau.